Que legal, Iana, obrigado por vir ao programa. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu já trabalhei aqui na Rede Super, né? Isso. Então é gostoso estar aqui de volta, do outro lado. Do outro lado, exatamente. Você está sempre do lado de cá, não é isso? Exatamente. Você nasceu num lar cristão, você dedicou seu dom, por exemplo, da dança no Diante do Trono, alguns anos ministrando, e hoje Deus te deu um upgrade, te colocou num lugar não tão glamuroso, mas onde a obra dele pode ser feita de uma forma até maior. Você hoje é jornalista na querida TV Alterosa e você está ali lidando dia a dia com histórias que mexem com as pessoas. Assassinato, estupro, roubo, e você está ali diretamente envolvida. Você sempre quis ser jornalista? Assim, eu sempre gostei muito desse mundo de televisão e falo pra caramba, né? Então sempre gostei de uma câmera, então assim, escrevia muito bem, falava muito bem, então fazer jornalismo era como se fosse um processo natural da minha vida. Mas antes de fazer vestibular, eu orei, pedi para Deus escolher por mim. Na época eu ainda queria fazer relações internacionais, queria ser diplomata, queria fazer turismo porque eu queria viajar muito, mas eu lembro que eu orei, fiz essa oração e eu recomendo todo mundo de casa fazer isso, né? Virada de ano, né? Falei, Deus, eu não quero errar, então eu quero passar só no curso que o Senhor tem para mim. Então, quando eu passei em jornalismo, eu entendi a missão e segui adiante. Mas quando você chegou ali e se deparou com essa área, principalmente criminal, da tragédia humana, você esperava ver o que você consegue dissociar? Você consegue, assim, terminar um dia de trabalho e falar assim, off, on, apertar um botão e sair, ir para casa e desligar e falar assim, amanhã eu volto a viver essa realidade, mas agora a jornalista morre e nasce a Iana mulher, a Iana que vai passear, dona de casa. Você consegue isso, não? É difícil. Eu nunca pensei em me envolver com jornalismo, né, policial ou com jornalismo diário. Eu não sabia muito bem em que eu entraria. Mas assim que eu cheguei na TV Alterosa, a minha primeira matéria, Lucinho, foi sobre uma mulher que foi assassinada pelo marido enquanto dormia com 100 facadas. Meu, essa primeira? A primeira. A sua entrada? A primeira. Eu cheguei lá para poder fazer, né, um freelancer, né, um trabalho de teste, e falaram, olha, a matéria é essa. Gelei inteira, porque até aquela época eu não podia ver sangue que eu desmaiava. Então hoje eu falo com os meus chefes que eles não têm noção disso, que eles corriam todas as vezes que eu saía para fazer esse tipo de reportagem. Mas eu comecei a orar e falei, Deus, se eu estou aqui, o Senhor me chamou. Essa é a minha oração a vida inteira. Então, eu creio que o Senhor tem um propósito para isso. Se eu ainda não dou conta, o Senhor vai me capacitar na hora. Então, esse primeiro dia foi difícil, né? Alguns outros foram difíceis. Já aconteceu algumas situações, deu ali na hora, né? A gente tenta dar um distanciamento, né? Mas de entrar dentro do carro e chorar. Já aconteceu algumas situações de eu chorar à noite e pedir para Deus e clamar por aquelas pessoas. Isso é uma coisa que eu faço quando eu chego em casa. É difícil, mas eu acredito que, se Deus quisesse que eu distanciasse completamente, Ele não teria colocado uma jornalista cristã nessa situação. Ele podia colocar qualquer pessoa. Podia colocar uma pessoa, né, que seja ateu, podia colocar alguém que fosse católico, que tivesse qualquer outro credo ou credo nenhum. Mas se Deus me colocou nessas situações, é para que eu possa fazer diferença de alguma forma. Mas eu gostaria de ressaltar, enquanto eu estou fazendo uma reportagem, em hora nenhuma eu falo do nome de Jesus, porque isso não é ético, isso não é legal. Costumo dizer, e aprendi isso com o meu chefe, com o Ricardo Carlini, que jornalista, né, o repórter ali, ele não tem religião. Ele não tem. Né? Mas a partir do momento que eu acabei de fazer minha reportagem da forma mais imparcial possível, muitas vezes clamando por justiça, que é uma coisa que eu faço muito. Né? Quando eu saio dali, e aí vem a Iana pessoa, a Iana dona de casa, a Iana mulher, a Iana cristã, processa aquela informação e fala, Deus, por que eu que vim aqui? Existe um motivo. E aí eu clamo por essas pessoas. Fácil? Não é. Mas eu acredito que Deus chama as pessoas para poder fazer a missão que Ele tem. Você, então, é assombrada por essa interrogação. Não assombrada, mas isso já te incomodou e você entendeu que se é você que está ali, você está ali por uma razão. Já, com certeza, porque é muito difícil, né? Tem semana que eu vejo gente morta todo dia. Todo dia? Tem semana que é assim. Você precisa de um tratamento, você precisa assim... Eu estou perguntando sério. Meu marido ficava falando, amor, você precisa fazer uma terapia. Você chegava em casa contando, né? E aí eu aprendi que eu tenho que preservar os meus amigos, os meus familiares também nesse ambiente. Né? Não é porque eu estou ali que eu tenho que levar isso para casa. Né? Então, hoje eu faço um trabalho de coach, né, semanal, então jogo tudo na minha coach, mas antes de qualquer coisa, eu aprendi a chegar em casa e jogar diante de Deus. Né? Que lindo isso. Eu tive um período, Lucinho, que eu estava muito pesada com isso tudo, né? A maldade do mundo estava me doendo muito, né? Porque eu lido com a maldade, eu entrevisto bandido, com assassino, né?
E aí eu parei, pensei, eu falei, não tá legal. E aí meu marido deu a ideia, Ana, por que você não vai para a Estância? Eu já tinha ido anos antes, durante a época do Diante do Trono, a gente ia sempre, né? A Estância era uma extensão da minha casa. Eu falei, eu acho que está na hora de parar tudo. Aproveitei minhas férias, fiquei uma semana lá dentro, né? E aí Deus, mais do que nunca, me trouxe essa convicção, né? De que se eu estou naquele lugar é porque Ele me chamou para isso, Ele me sustenta, Ele me capacita, mas eu tenho uma responsabilidade. Né? E a minha primeira responsabilidade é essa, é ser diferente. É ser diferente. E a Estância é o nosso refúgio aqui na Lagoinha, que a gente tem ali, através da pastora Zenete, minha mãe do coração, e mais alguns obreiros especiais ali, que cuidam de todos nós, né? Sim. De pessoas que chegam com diversas histórias. Eu já fui para lá e fiquei dias ali recebendo do Senhor também. Então, esse distanciamento é necessário para a gente voltar melhor. Agora, tem muita gente assistindo a gente agora, que tem a sua profissão, e que a profissão dele, ele vai para lá, exerce o que tem que exercer, fala o que tem que falar, vende o que tem que vender. E o cristão só surge ou não surge no ambiente de trabalho. Por exemplo, na escola. Não, eu estou aqui para arrumar um diploma. Não me interessa Deus, Jesus, nem nada. Então, você acredita que você, como cristã, pode continuar sendo cristã no ambiente de trabalho, sendo ética, levar a Deus, orar pelas pessoas e não prejudicar o trabalho e fazer ele bem feito. É possível isso? Eu devo fazer isso. Porque eu acredito que a gente é um ser completo. Né? Então, o princípio da minha profissão, a profissão que eu escolhi é a ética e a imparcialidade. Então, se eu estou fazendo uma reportagem com você, uma história com você, eu tenho que ser ética, eu tenho que ser imparcial, porque minha profissão exige isso. É a mesma coisa que um médico. Né? Se ele está ali operando, e aí, de repente, ele fala, não vou fazer cirurgia mais, vou levantar a mão a Deus, só vou adorar. Deus pode fazer isso. Né? Mas ele tem uma função, um papel a desenvolver. Mas eu acredito que a gente deve buscar ser como Daniel. Esses dias eu estava estudando, né, sobre o livro de Daniel, junto com algumas colegas que compartilham da mesma fé que eu. A gente costuma fazer alguns chás, né, para poder abrir o coração, para poder desabafar. E quando eu estava estudando sobre Daniel, eu achei fantástico como ele era conhecido. Como um homem completamente leal, exemplar, confiável e cheio do Espírito Santo. Né? Daniel, ele foi para a cova dos leões. Daniel lidou com muitas situações difíceis. Mas ele foi liberto daquela situação. Então, quando, por exemplo, hoje, né, esses dias aí eu acompanhei uma operação, a maior operação do Estado de combate à sonegação fiscal, foram mais de 100 policiais envolvidos, peguei serviço 4h30 da manhã, fomos fazer prisões, né, investigações, um trabalho muito difícil. Mas eu acredito que nesses lugares eu tenho que trabalhar com diferença, eu tenho que ter respeito pela pessoa com quem eu estou entrevistando. Sabe? Seja quem for. Não interessa, a pessoa é bandido, se ele é um assassino, confesso, eu tenho que chegar com respeito, porque isso é ser cristão. Eu tenho que ser exemplo no lugar onde eu trabalho. Eu não posso atrasar. Eu tenho que tratar meus chefes, meus colegas com respeito. Eles sabem quem você é. Sabem. E quando eu entrei na TV era muito engraçado, porque eles não sabiam quem era Iana Coimbra, o que no mundo da igreja todo mundo sabia. Né? Então, aos poucos, as pessoas foram me conhecendo, né? Não pelo Diante do Trono, mas pela profissional que eu sou, mas também pelo meu caráter. Né? Então, não fujo da raia, não. Muita gente me pergunta, né, queridos colegas jornalistas, né, como que você lida, por exemplo, com matérias que falam de outras religiões? Faço, e faço melhor do que qualquer outra. Faço com coração, porque isso é profissionalismo também. Isso. Senão um advogado não pode defender um assassino. Não pode. Já imaginou o que vai virar a nossa vida? Nós vamos enclausurar dentro da igreja. Mas o que você diria para quem está nos assistindo aqui, para a gente encerrar? Para pessoas que estão nos assistindo, têm a sua profissão, eles saem de casa como você, mas eles, assim, ainda não se viram fazendo o que estão fazendo, eles não se veem como essa pessoa que ali pode salgar, eles só querem bater um cartão e ir embora. E crente, tá chegando o fim de semana, que bom, vou pegar minha Bíblia, vou ouvir meus CDs, segunda-feira tá voltando aquela chatura de novo. O que você diria para essa pessoa? Está errado, gente, está errado. Eu acho que o crente ele tem que ter alegria no que ele faz. Né? A gente tem que fazer como a gente faz para o Senhor. Eu sempre ando com a minha Bíblia dentro da bolsa. Né? E minha Bíblia não é pequena, né? É maior do que a sua. Né? Porque existem alguns momentos do dia que fica pesado. Em vez de falar com o meu colega, eu compro a Bíblia. No meio do trabalho, não quero nem saber, abro ali na redação e vou ler um salmo, vou ler coisas para poder me fortalecer, porque o crente tem que ser diferente. Né? A minha postura tem que ser a mesma. Então, né, uma coisa que eu falo muito, não adianta você ser um crente maravilhoso no domingo se os seus colegas de trabalho não têm a menor ideia que você é crente.
Então a gente tem que ser diferente, a gente tem que falar diferente, mas trabalhar com todo o profissionalismo, com todo o amor, com todo o exemplo e tendo a convicção de que nós somos chamados para ser diferentes. E ser diferente é ser o melhor funcionário. Eu falo isso com as minhas amigas, né? Com as pessoas com quem eu tenho convívio. Eu falo, gente, quando a gente fala mal, quando a gente reclama, a gente está amaldiçoando. Quando a gente fala bem, nós estamos abençoando. Então, se o ambiente do trabalho está difícil, todo mundo vive um dia que você quer matar o chefe, jogar o colega pela janela, falar, não volto aqui nunca mais. Mas o que você vai fazer? Você vai fazer uma fofoca? Você vai para o colega e vai reclamar? Não. Você tem o melhor confidente do universo, o melhor terapeuta do mundo, que é Deus. Exato. Né? Eu já tive situações difíceis na vida de uma forma em geral, que eu fui para o banheiro e eu falava, Deus, eu preciso de agora, que o Senhor haja agora, faça a diferença agora e me fortaleça agora. E fiquei calada. É claro que é difícil, já dei várias gafes por aí, né? Já pisei na bola várias vezes, com certeza já dei mau exemplo para alguns colegas, porque a carne vem. Mas sabe uma coisa que eu não tenho vergonha, Lucinho? De pedir perdão. Isso é ser cristão. Mas você pode pedir e dar se você já recebeu. Com Quem certeza. não recebeu não consegue dar. É verdade. Eu quero encerrar a entrevista fazendo então para a Iana a pergunta mais difícil. Iana, nunca é tarde para quê? Nunca é tarde para acreditar que as coisas podem ser diferentes. Nunca é tarde para acreditar. Nunca, nunca. Porque pelo tudo que eu vejo, a minha vontade é chegar em casa, trancar todas as chaves, ligar todos os alarmes, chamar um segurança e ficar escondida debaixo da minha cama, porque o mundo é mau, assim. Eu vejo maldade todos os dias da minha vida. Mas nunca é tarde para acreditar. E eu faço dessas situações difíceis, dos noticiários complicados que eu tenho que dar, eu trago leveza para a minha vida. Eu vejo isso e acredito, Deus, obrigada, porque o Senhor me livrou disso tudo. Estou dando uma notícia de homicídio, mas o Senhor me livrou de ser vítima de um homicídio. Estou dando uma notícia de assalto, mas o Senhor livrou meus amigos de serem assaltados. Amém. Então, eu acredito, eu não abro mão disso na minha vida. E se alguém fala comigo, não, Iana, você vai longe. Eu vou onde Deus me permitir, porque eu acredito nos planos que Ele tem para mim. Que lindo. Eu espero que você que está nos assistindo seja inspirado a pegar a sua profissão, mesmo que você não tenha uma profissão que você está fazendo hoje, e colocando à disposição do Senhor e sendo um louco apaixonado por Jesus em qualquer lugar onde Ele te levar. Obrigado, Iana, que o Senhor te abençoe. Amém. E que você continue brilhando para a glória dele. Muito obrigada.